E aí, seus morcegos, como é que vocês estão? Eu sou o Ibe e o jogo Persona 5 Royal mudou a minha vida. Cara, eu vim de anos e anos desgastando a minha mente com jogos online que todo mundo sabe que não dão nada pra sua vida, sabe? No máximo um ranking ali, um status, mas isso não dá dinheiro, isso não te dá nada na vida real, né? Só uma falsa sensação de que você é foda por estar ali num ranking acima do que o seu amigo, ou coisa do tipo, né? E bem, Valorant foi o último desses jogos, né, que eu joguei, jogos online assim, e foi a gota de água pra mim. Eu lembro que eu comecei a jogar Valorant na pandemia, se eu não me engano, e, cara, era um jogo que, tipo assim, eu poderia jogar 24 horas e não ia enjoar, tá ligado? Qualquer hora que alguém me chamasse pra jogar, eu sentia que eu poderia jogar e ia, mano, ser muito da hora. Mas hoje em dia, mano, pra vocês terem ideia, eu não consigo nem jogar Valorant com amigos, tá ligado? Tipo, eu simplesmente não acho mais aquele jogo divertido de todo, sabe? Me dá até, mano, uma ansiedade de entrar naquele jogo, sabe? Porra, se for pra jogar sozinho então, sem ser com amigo, mano, esquece. Mas enfim, em 2024, no final, né, em dezembro, eu viajei e levei comigo o meu Nintendo Switch, né? E apesar de eu já ter o meu Nintendo Switch desde 2019, se eu não me engano, eu nunca joguei muito nele porque na época que eu comprei, eu não tinha noção quão caro eram os jogos da Nintendo. Então, acabou que o único jogo que eu comprei foi o Mario Odyssey. Eu não consegui comprar outros jogos a priori, porque é caro, né? E eu não tenho esse dinheiro. Até hoje eu não tenho esse dinheiro, né? Mas, enfim, eu resolvi levar o meu Nintendo Switch da mesma forma, né? E teve uns 4 dias, mais ou menos, nessa viagem que eu fiquei extremamente doente, que eu fiquei de cama mesmo, né? Eu tava sem muita coisa pra fazer, né? Tava ali meio chateado que eu não ia poder sair com meus amigos e pá, não sei o quê. E, mano, eu resolvi pegar meu Nintendo Switch e abrir a eShop, que é a loja do console. E ver se tinha algum jogo barato ou coisa assim, né? E, mano, eu encontrei Lego Marvel, no caso, né? E, tipo assim, esse é um jogo que eu vi os YouTubers jogando na época e pá, e eu sempre quis jogar. Só que, mais uma vez, na época em que o jogo lançou, eu não tinha condições de comprar também. Então, aproveitando que agora eu pelo menos tinha condição de comprar esse jogo, né? Que tava em promoção, tava barato, mas resolvi comprar. E, pô, eu achei super divertido, mano. Eu gostei demais, tá ligado? Um jogo ali single player que eu fui, finalizei a história. Pá, apesar de que eu não fiz nem 50% do jogo, que é bizarro, né? Tipo, eu acho que esse jogo você finaliza ele, né? A história só com uns 13% do jogo completo, mas enfim. E, mano, desde aí eu fui pegando outros joguinhos assim baratos, né? Pra ir jogando e tal. Eu fui me divertindo. Até que chegou em 2025, mais ou menos em fevereiro, se eu não me engano. E aí eu decidi, tá, agora eu quero pegar um jogo grande, um jogo tipo assim, que eu vou realmente investir meu tempo, várias horas nele e pá. E mano, eu pensei em Stardew Valley, só que eu até comprei, aliás, eu comprei Stardew Valley, que foi caro, mano, foi uns 15 euros. Só que, mano, eu comecei a jogar assim, uma hora mais ou menos que eu cheguei no máximo e percebi, mano, isso aqui não vai dar pra mim, sabe? E aí eu fui em busca de outro e eu vi o pessoal falando de Persona 5, falando muito bem e tal, que era um jogo incrível. E eu gostava assim do visual, né, essa parada mais de anime, mais estilizada também, assim, do Persona, grind fiction, né? E bom, eu nunca tinha jogado nenhum Persona. Na realidade, eu nunca tinha jogado um RPG assim de fato, né? Pegar no RPG pra destrinchar, jogar no início ao fim, pá. E pensei, bom, vou testar Persona 5, né? Na época eu lembro que eu até pedi dinheiro emprestado a um amigo meu, inclusive se você estiver assistindo esse vídeo, eu duvido, né? Mas se você estiver assistindo, um salve aí pra você, me ajudou demais. Pedi dinheiro emprestado pra ele, porque o Persona tinha entrado numa promoção no Nintendo Switch, né? E tem outro detalhe. Eu queria jogar no Nintendo Switch porque é um console, tá ligado? E eu poderia levar comigo pra onde eu fosse. O que se provou ser uma coisa muito importante no futuro. Essa sensação de estar no PC eu não gostava tanto, sabe? Porque no PC eu já faço tudo.
tudo, né? Vídeo, edição, trabalho, já faço tudo aqui, né? Então, jogar também é cansativo. E mais uma vez tem esse detalhe que o PC é preso, né? Isso aqui não é um laptop, é uma torre mesmo, né? Um CPU. Enfim, fui, comprei o Persona 5 e comecei a jogar. Rapaziada, eu acho que desde o primeiro momento em que eu abri esse jogo, desde os dos primeiros 30 minutos, 1 hora de gameplay, eu já sabia que eu ia querer ir longe nesse jogo, que eu ia, mano, gostar demais desse jogo, tá ligado? Eu já sabia que tinha alguma coisa diferente aqui que ia me prender, sabe? E, mano, o Persona, ele vai ficar muito marcado na minha vida porque como eu disse, se provou ser muito importante eu ter comprado ele no Nintendo Switch pra poder levar ele pra fora de casa, porque no ano de 2025 eu passei muitas e muitas horas fora de casa. E não necessariamente por causa de trabalho ou algum motivo assim relevante, né? Tipo, de mudança de vida. Foi realmente por problemas pessoais, problemas que eu tive aqui na casa onde eu moro, em que eu não podia ficar dentro de casa, né? Devido às pessoas que moram aqui comigo e tal, para não ter desavenças, para não ter conflitos e tal. Eu escolhia sair de casa e passava, às vezes, dias inteiros, longe de casa, né? Na rua mesmo, sem ter pra onde ir, basicamente. Então, ter a companhia do meu Nintendo Switch, do Persona, né, que foi o jogo que eu fiquei jogando ali por horas e horas nos bancos aí de rua, foi incrível, mano. Foi, sabe, é algo que eu nunca vou esquecer. Mesmo que eu jogue Persona 3 ou Persona 4, que o pessoal fala muito bem também, tipo assim, pode ser que a nível técnico, assim, esses jogos eu goste mais, talvez, né, ou de história, alguma coisa assim, mas eles não vão me pegar tanto como Persona 5 Royal me pegou, sabe? Por todo o contexto envolvido, realmente. E apesar de que, pra mim, foi um ponto importante eu poder jogar onde eu quisesse o Persona, também tem um detalhe que eu demorei, rapaziada, mais de 1 ano pra completar esse jogo, sabe? Eu tenho 152 horas de gameplay, não sem contar com a DLC do Royal, tá ligado? Sem contar com a DLC. Por quê? Porque eu só fui descobrir que tinha que fazer coisas específicas pra jogar a DLC, mano, muito na frente mesmo. Quando essas coisas que tinha que fazer já não eram possível serem feitas, tá ligado? Não vou dar muito, tentar não dar muito spoiler aqui, né? Mas, inclusive, isso foi um dos motivos que me desmotivou muito mesmo a jogar esse jogo. Tipo, quando eu descobri esse detalhe, eu passei, tipo, 1 mês sem pegar no Persona pra jogar. 1 mês, tá ligado? Eu fiquei muito triste com isso, porque, porra, eu já tava com mais de 120 horas, eu acho, e descobri que eu não poderia jogar a DLC nesse save, que eu teria que fazer outro save e jogar isso tudo, porra, me desanimou legal, mano. Me desanimou muito. Eu acho que isso é um erro crucial, tá ligado? Beleza, se eu tivesse pesquisado, iria ter me salvado? Sim, poderia ter pesquisado. Inclusive, eu pesquisei muita coisa mesmo. Tipo assim, resposta de prova, as respostas certas pra dar pros NPCs, né? Pra você ter um nível melhor de afinidade, os melhores presentes pra se dar. Mano, mano, eu pesquisei muita coisa. Tipo assim, chegou um momento, rapaziada, em que eu tava jogando Persona com o telefone do meu lado, com tipo 5 guias abertas. Tá ligado? Pra vocês verem o nível. E, tipo assim, querendo ou não, isso. Ah, só pra concluir o outro assunto, eu realmente pesquisei sobre muita coisa sobre isso, mas não pesquisei sobre a DLC, porque eu pensava que a DLC, né, como a maioria dos jogos que eu conheço, tipo, você não precisa fazer nada específico. A DLC só vai vir, tá ligado? Depois no New Game Plus, ou sei lá, tá ligado? Ou mesmo dentro do jogo, antes de você zerar, você pode fazer DLC, sei lá. Então, não pensei. Eu acho que isso é um erro crítico que o Persona 5 tem, o Persona 5 Royal tem, que é ele não te avisa que você tem que fazer certas coisas pra ter acesso ao conteúdo da DLC, sabe? Isso pra quem é jogador novo, pra quem já tinha zerado o primeiro e agora foi jogar pela segunda vez o Royal pra fazer a DLC, beleza, o cara já devia saber disso, né? Mas pra quem é jogador novo que nem eu, não sabia, porra, o jogo poderia ter avisado, né? Pelo menos
na minha opinião, poderia ter, tipo, alguma coisa escrita, né? Ou então ter a opção, você quer saber o que que é preciso ser feito pra jogar DLC, tá ligado? Você marcava sim ou não, tá ligado? Ou então você quer descobrir por conta própria. Mano, enfim, eu meio que me perdi. Ah, voltei. Ah, lembrei. Eu falei dessa parada de, de jogar com vários guias e tal, e eu vou ser sincero, tem gente que, tipo assim, prefere não jogar com guia, e essa é realmente a experiência melhor pra quem tá jogando pela primeira vez, né? Porque você, tipo assim, não, além de não perder tanto tempo ficando pesquisando coisa, né? Ser mais direto, né? Talvez esse seja um dos motivos até porque que eu demorei tanto pra zerar esse jogo, que eu perdi muito, muito tempo só olhando o guia, tá ligado? E acabou que muitas coisas que eu olhei eu nem fiz, né? A maioria, se calhar. É, mas te dá aquela sensação de descobrir as coisas por conta própria, né? De aprender e de errar, sabe? Mas também tem aquele detalhe, mano, que tipo assim, o The Weeknd, né? O artista The Weeknd, ele tá jogando Persona 5, né? Inclusive, se pá, ele deve ter zerado, porque a última vez que eu olhei, ele tava bem perto, né? Foi esses dias que eu olhei o progresso dele, né? Que ele posta na conta secundária dele, o progresso dele no jogo, e ele tava bem perto de zerar. Inclusive, um dos motivos do porquê eu quis tanto zerar esse jogo também foi pra zerar ele antes do The Weeknd, porque, porra, eu não aceitava que o The Weeknd começou a jogar essa porra desse jogo semana passada, já tava quase zerando, e eu há mais de um ano, 152 horas, não tinha zerado ainda, tá ligado? Mas enfim, ele tava com uma. Ele tava postando vários prints da Takemi, que é uma personagem do jogo, né? A médica. E tipo assim, dava pra ver que ele queria fazer a afinidade com ela pra ser o par romântico. Só que o que que acontece? Ele errou miseravelmente nas escolhas de resposta. Conclusão. Quando ele chegou lá na parte de rank 9, se não me engano, né? Pra, que tem as opções de ser apenas amigo ou para romântico, não deve ter aparecido para romântico. Ou então ele não soube qual escolher direito, tá ligado? Então ele literalmente não conseguiu fazer o que ele queria. Acabou tendo que ser amigo apenas da personagem, tá ligado? Não conseguiu ser par romântico. E ele ficou visualmente. Visualmente não, né? Porque não deu pra ver a cara dele, mas ele ficou triste com essa parada, né? Ele até postou um emoji triste ali e tal. Mas coisa que isso não aconteceu comigo, né? Eu vi o de todos os personagens, a afinidade de todos, tá ligado? Inclusive, se vocês estão me perguntando, Waibe, qual garota, qual mina aí do jogo você escolheu pra ser seu par romântico? Rapaziada, eu escolhi todas. Tá, eu escolhi todas. Todas que dava pra escolher, eu escolhi, tá ligado? Tipo assim, foram as 9. Mais uma vez, eu não consegui fazer a Kasumi, né? Que é a menina de cabelo vermelho da DLC, pá. Porque foda-se, eu errei pra caralho. Já falei, né? Mas as outras que dava, mano, eu fui lá e, mano, namorei com todas. Inclusive, é muito engraçada a cena que tem no Dia dos Namorados, né? Que, pô, eu não vou contar, não vou dar spoiler, né? Mas, tipo assim, se você escolher ser par romântico com com mais de uma garota, né, no caso, mano, é muito engraçado a cena que dá no Dia dos Namorados lá. O Sojiro vai lá te salvar. Mas enfim. Inclusive, essa parada de afinidade com os personagens era a coisa que eu mais gostava, mano. Pelo menos no início, mano. Eu gostava muito disso, de conversar com os personagens, de aprimorar o grau de amizade com os personagens e tal. Descobrir mais sobre suas histórias. E o Persona é um jogo que, tipo assim, tudo que você faz muda a vida do personagem no jogo. Tudo que você faz, até as mínimas ações, elas têm consequências, tá ligado? Então, tipo assim, você não vai conseguir terminar o jogo, a primeira run, pelo menos, com nível máximo de afinidade com todos os personagens. Você não vai conseguir fazer isso, tá ligado? Por exemplo, teve personagens que eu deixei realmente pra trás, que eu não consegui. O esquadrão principal, né, os Phantom Thieves, eu fui lá, eu consegui maximizar com todos, né? Inclusive, isso é muito importante pro late game, tá ligado? Pra zerar o jogo. É muito importante que você tenha afinidade máxima com todos os personagens do esquadrão principal. É muito importante mesmo. Enfim, eu fiz com todos esses, fiz com o Sojiro, fiz com a Takimi, com a Kawakawa, esqueci agora, mas é a professora lá. E, mano,
Fiz com aquela. Com a mina do tarô também. Mas teve outros que eu não fiz, como o Shinya, que é aquele moleque lá do arcade. Aquele cara lá da loja de Airsoft. O Iwa, sei lá, esqueci o nome dele. E. Pera aí, rapaziada, recebi uma mensagem. Deixa eu ver aqui. Ah, tá. Enfim. Mano, teve outros que eu não fiz. E eu fico triste, eu queria muito descobrir as histórias, né? Ver o que. Como é que ia ser o fechamento das histórias, pá, principalmente do cara do Airsoft. E isso até meio que motiva você a jogar mais do que uma vez, a fazer o run, né? No meu caso, definitivamente não vou fazer isso agora, tá ligado? Definitivamente mesmo. Se eu for jogar Persona 5, tipo, do início ao fim, mano, vai ser no mínimo dos mínimos daqui a 2, 3 anos, tá ligado? Porque, mais uma vez, rapaziada, é um jogo muito, muito bom, mas é cansativo. Principalmente pra você que não tá acostumado com RPG, que nem eu disse, Persona 5 foi meu primeiro RPG de verdade, tá ligado? Foi mais de um ano pra eu zerar esse jogo. Foram indas e vindas, mano. Eu quase desisti algumas vezes, mas fui lá, voltei. E ainda bem que eu voltei, tá ligado? Tipo assim, mano, é uma experiência surreal. Eu nunca vou ter outra experiência com nenhum tipo de mídia. Eu não tô falando nem só de jogo, mas de mídia mesmo, em geral, de série, de filme, de anime. Eu nunca vou ter uma experiência como eu tive com Persona, tá ligado? Com certeza é um dos jogos, assim, melhores da minha vida. Que eu já joguei, tá ligado? E também me deixa um pouco triste que, mesmo que eu tenha demorado tanto tempo pra zerar, eu sei que eu não fiz muita, muita coisa, mano. Tinha muita coisa que eu queria ver e não vi, que eu não fiz, tá ligado? Tem vários vídeos aí no YouTube também, inclusive quando era aquelas escolhas de tipo assim, tá. Várias pessoas te mandaram mensagem numa ocasião, mas você só pode escolher sair com uma, tá ligado? Eu ia lá no YouTube e procurava, todos os dates do dia tal, tá ligado? Pra eu ver todos os dates com as outras garotas e escolher só uma pra fazer comigo, enfim. Mas é isso, rapaziada. Tipo, outra parada. Eu acho que o Persona 5, a única coisa que eu aponto de defeito nele é a questão de roteiro. Porque, tipo assim, o roteiro não é ruim, mas ele é um potencial desperdiçado, tá ligado? Aliás, o Persona 5 é um potencial desperdiçado também, mas eu já vou chegar nisso. Falando do roteiro, ele, tipo assim, ele não é ruim de todo, ele é decente para mim, ele é decente, essa que é a real questão. Mas em muitos e muitos momentos eu senti que ele forçou a barra, ou deu uma conveniência, tá me entendendo? Para que as coisas pudessem funcionar melhor. Tipo, até a relação entre os próprios personagens ali, mano, do esquadrão principal, os Phantom Thieves, eu achava muitas vezes forçada, tá me entendendo? Tipo assim, não passava aquele sentimento de amizade genuína, sabe? E tem vários personagens que ficam assim meio de escanteio, que não são tão bem aproveitados. O caso mesmo da Haru, né? Tipo assim, ela tem o palácio lá do pai dela, mas depois, mano, é totalmente, tá ligado? Escanteio. E, pô, talvez até os personagens que tem em palácios, né, e tal, eles são totalmente jogados de escanteio depois. É tipo, parece que as coisas não conversam entre si. Por exemplo, One Piece, tipo, um bagulho que aconteceu no episódio 2 vai conversar com o que tá acontecendo atualmente, no episódio 1000 e cacetadas. Mas aqui no Persona não, parece que o que acontece no início não conversa muito com o que acontece mais pro final, sabe? Ou conversa muito pouco, sabe? E tipo, essa parada de você poder ter várias namoradas também, eu acho muito estranho que, tipo, isso só é um problema, né? E nem é um problema, que você nem. Eu já tô dando spoiler, né? Você nem tem uma consequência muito grande por fazer isso. Mas isso é só uma questão abordada no final do jogo, em tipo 5 minutos. Sabe? Tipo, você pode passar o jogo inteiro com várias namoradas que em nenhum momento nenhuma desconfia, nenhuma fala nada, nenhuma acha estranho você não tá saindo com ela, tá ligado? Ninguém, mano, se questiona nada sobre isso. E tem vários outros NPCs que eu sinto que poderiam ser um ramo assim de afinidade, né? Que acabam não sendo, sabe? Até aquela própria amiga da Anne,
que aparece no início, né? Que é uma das primeiras que você ajuda, que tem aquela situação com o Kamoshida e tal. Até ela, que foi uma das primeiras a abraçar o protagonista, não jogar ele, poderia ter sido uma boa. Um bom vínculo de amizade, né? Uma possível carta de afinidade que não foi aproveitada. E, inclusive, o Persona tem muitas coisas que não foram aproveitadas. Muitas cutscenes, muitos diálogos, muitas coisas assim que não foram aproveitadas, mano. Isso é bizarro, né? Porque, mano, o Persona já é um jogo tão denso que mesmo depois de 10 anos, sim, rapaziada, Persona 5 é de 2016 e até hoje a gente não tem o Persona 6, mas eu já vou falar sobre isso. Mano, mesmo após 10 anos, ainda tem muita gente fazendo conteúdo sobre esse jogo, jogando pela primeira vez, falando sobre o jogo, porque o jogo realmente continua vivo, ele tem muito conteúdo. Sabe, esse é o que eu falo. Esse jogo, tipo assim, a Atlus realmente tá demorando pra lançar outro Persona e tá colocando, enfiando o Joker em tudo que é participação de outros jogos, porque, mano, Persona 5 até hoje é muito bom, é muito, tipo assim, não tem necessidade, sabe, de fazer outro jogo assim com muita urgência de fazer um remake, sabe? Porque apesar de que eles fizeram um remake do 3, vão fazer o do 4, né? Até pra ter alguma novidade, pá. Mas, mano, Persona 5 ainda se sustenta muito bem, não ficou ultrapassado de forma alguma, sabe? Muito pelo contrário. As coisas que você faz naquele jogo podem se refletir muito bem na sua vida. E eu gosto como o Persona, ele romantiza a vida, sabe? Isso é uma questão muito legal mesmo, que eu nunca vi nenhum jogo abordar. O Persona romantiza até os pequenos aspectos da vida, sabe? Estudar pra prova, sair com seus amigos, sair pra fazer alguma atividade que vai te dar mais carisma. E aí é isso aí que tá, mano. Tipo assim, tudo que o protagonista faz lhe dá algum ponto de carisma, de coragem, mano, de inteligência, de proficiência, se é que essa palavra é assim em português, mas é aquela bagulho de trabalhos manuais, sabe? Enfim, dá coragem também, acho que eu já falei. Enfim, dá várias dessas coisas, né? E na vida a gente às vezes acha isso tudo muito chato e nem percebe que isso tá desenvolvendo o nosso personagem, nosso caráter, né? Tipo assim, se você tem fobia social, mano, se você tem dificuldade em falar com as pessoas e tal, mano, às vezes o simples ato de você ir na padaria, pedir um pão e, tipo assim, conseguir pedir esse pão sem gaguejar muito, sem ficar muito nervoso, mano, é tipo assim, já é algo incrível, já é tipo pontinhos assim imaginários de carisma que estão indo pra você, pontinhos imaginários de coragem que estão indo pra você. Sabe? Você não percebe isso, você não dá valor a essas pequenas coisas. Sabe? No Persona isso acontece. Tá ligado? Quando você tem diálogo com os personagens ali, que você manda bem, consegue ajudar com os problemas que eles têm, sabe? Que eles se sentem acolhidos por você, você aumenta a afinidade que você tem com aquela pessoa, sabe? E é assim na vida real também. Quanto mais você conversa com uma pessoa, fala mais sobre seus problemas com ela, ela fala dos delas com você e tal, vocês têm aquela troca de diálogo em que os dois se ajudem, pá, a vossa afinidade vai subindo, vocês vão ficando mais próximos, sabe? Isso é muito interessante, mano, muito interessante mesmo. Mas falando agora da parte do gameplay mesmo, né, de combate, né? Porque tudo que eu falei agora foi parece que o jogo é uma light novel, né, que é só ler texto, mas não, é um RPG de fato, então tem batalha de turno, né, RPG de turno, né? Cara, eu achei muito bom. É aquele jogo que eu indico pra quem não tem contato de fato com RPG de turno, pra quem não tá acostumado. Porque é um esquema super simples de você pegar, de você entender, tá ligado? Funciona com elementos, né? Tem elemento de fogo, gelo, vento, eletricidade, tem ataque de melee, tem ataque de arma de fogo, curse, que é maldição, bless, que é tipo bênção, né? Sei lá como é que traduz. E, inclusive, porra, vou abrir um parênteses aqui. Mano, eu joguei esse jogo todo em inglês, porque esse jogo só tem duas línguas, ou japonês ou inglês. No oficial, né? Se você estiver jogando pelo PC, você pode baixar uma ROM customizada e colocar o português. Inclusive, façam isso, tá ligado? Se vocês não sabem inglês ou têm preguiça, façam isso. Mas
façam pra vocês conseguirem jogar o jogo que vale a pena. No meu caso, eu tô no Switch, o meu Switch não é desbloqueado, né? Então não tem como eu colocar nenhuma ROM, tive que jogar em inglês mesmo. Eu tenho até um bom nível de inglês, eu consigo entender praticamente tudo, né? Só uma ou outra palavra assim mais complicada que eu às vezes não entendia e ia no Google ver o que significava. Mas por não ser a minha língua nativa, né? Eu me cansava mais. Não vou mentir pra vocês, me cansava o cérebro, né? Porque eu tinha que, mesmo que se fosse levemente 0,5, eu tinha que me forçar a traduzir, né, o que tava ali escrito, né? A pensar um pouco mais. No português não, no português pra mim é instantâneo, tá ligado? Mano, eu nem penso, só leio, tá ligado? Agora no inglês não, no inglês tem um mini delay de 0,5 segundos ali pra eu entender o que significou, tá ligado? Principalmente se for um diálogo mais complicado, assim, que não tem muitos, mas enfim, né? E isso, querendo ou não, desgasta, né? Faz com que você não consiga jogar assim por muitas horas extensas, né? Até porque, tipo assim, ler já é um negócio assim, ler em videogame, né? Pra mim, né, que não tô tão acostumado, já é uma coisa que me desgasta um pouco, né? Porque, mais uma vez, eu vinha de jogos online onde você não tinha que ler porra nenhuma praticamente, sabe? Então, já me desgastava um pouco esse fato de ter que ler muito e principalmente em inglês, né? Mas, enfim, é algo que eu fui me adaptando. E, tipo assim, você tem a opção assim, de skipar os diálogos e tal. Eu dificilmente skipava os diálogos, só quando era alguma coisa assim que realmente não importava em nada pra história, algo bem genérico, né? Que, tipo, não ia fazer diferença nenhuma eu ler, eu saber ou não saber, sabe? Então, só nessas vezes que eu skipava, né? Mas, enfim, voltando pro sistema de gameplay, né? Cara, é muito fácil de você aprender, né? Você tem ali as suas personas, inclusive o Joker, né? Que é o personagem que você controla. É o único que pode ter mais do que uma persona. Você pode ter até umas 10 personas, se eu não me engano. Cada uma tem suas habilidades, seus ataques especiais, é muito da hora. E depois você tem mais três colegas de equipe que você pode escolher entre vários, né? Que tem lá. Vou colocar três na sua party. E cada um também é focado em uma coisa, né? Tipo, a Morgana, que é o gato lá, é focada em vento, né? A persona dela é focada em habilidade de vento. A Anne, que é focada em habilidade de fogo. A Makoto em habilidade de radiação. Sei lá como é que poderia traduzir, mas é tipo radiação, enfim. E depois você pode fazer as builds, né? Você pode colocar um pra ter mais habilidade de cura, mais habilidade de skills que, tipo assim, aumentam o ataque, aumentam a defesa, diminuem o ataque ou a defesa do inimigo, sabe? Você pode fazer as tal os builds, né? E que muita gente aí faz na internet, também cheguei a ver um pouco sobre isso, mas sinceramente eu não fiquei com muito hiperfoco nisso não, rapaziada. Eu não joguei no fácil, tá? Antes vocês digam isso, eu não joguei no fácil, joguei na dificuldade mediana, mas, enfim, não sofri muito, só nos boss final, mas eu já vou chegar nisso. Enfim, tem essas habilidades aí de ataque. Tem os itens também que você pode usar, né? Aí tem item de cura, tem item de aumentar ataque, defesa, tem item de aumentar o SP, né? O SP é tipo a estamina, é tipo a coisa que você não é estamina, mas a coisa que você gasta pra usar habilidades, né? Que tem o HP, que é a sua vida, né? E tem o SP, que é os pontos pra você usar habilidades. Tipo, sei lá, tal habilidade vai custar 20 de SP, tá ligado? Aí diminui lá na sua barrinha 20 de SP por ter usado essa habilidade. Enfim, aí tem como você usar a arma de fogo, né? Tem como você usar ataque melee. E tem como você tentar escapar da luta também, se estiver muito difícil, se você tiver clicado sem querer e tal. E, inclusive, tipo assim, as afinidades que você faz com os personagens, né? Elas interferem diretamente no gameplay, sabe? Tem personagem que se você tiver tal grau de afinidade, os membros que não tiverem na sua party atual, os membros backup, vão ganhar o mesmo nível de XP dos que estão na party, tá ligado? Tem personagem que te permite escapar de qualquer batalha instantaneamente. Personagem que, tipo assim, sei lá, mano, faz você conseguir dar ambush, né? Dar, tipo, pegar um inimigo de surpresa de mais longe, né? Do que normalmente você conseguiria.
sabe? E pros membros do squad também, né? Tipo assim, se o seu personagem. Se o Joker tiver com, tipo assim. Tiver, sei lá. Com. Não é benefício, é o contrário de benefício. Mano, tipo assim, se algum inimigo tiver colocado sonolência, ou esquecimento, ou alguma coisa que vai prejudicar o Joker assim nesse sentido, se tiver grau alto com algum personagem, ele pode ir lá e dar tipo uma batida no Joker assim, ele acorda, sai disso, sem você ter que gastar nenhum item ou alguma habilidade, tá ligado? Mas, enfim, e isso é muito legal, né? Que isso interfere no gameplay ali, realmente. Mas. E fora isso, né? Tipo, fora as dungeons, né? Que é os palácios, né? A gente chama de palácios, mas são basicamente dungeons, né? Que você vai entrando, chegando mais fundo e tal, até encontrar o boss final e pegar a recompensa daquela dungeon, né? Que é o tesouro. E você tem alguns puzzles também. Inclusive, eu vou ser bem sincero com vocês. A maioria dos puzzles do Persona eu achei chato, tá? Eu achei bem chato, mano. Os puzzles, tipo, não teve. Tiveram poucos, assim, que demonstravam ter um grau de dificuldade, assim, mais elevado. A maioria era simples, que você não perdia ali muito tempo, né? Mas era chato, mano, era chato. E também a questão de game design também. Teve pelo menos umas duas vezes que eu tive que procurar vídeo no YouTube de onde que era pra eu seguir, tá ligado? Porque eu tinha meio que me perdido dentro do palácio, da dungeon, né? E não sabia pra onde que eu continuava, sabe? Isso não sei se é skill issue meu, se é problema meu, ou se é realmente alguma coisa de design, né? Ali, de design do game. Mas enfim, fora os palácios normais, né? A gente tem o Mementos, que é tipo uma dungeon que você vai só pra farmar, tá ligado? É uma dungeon que você vai ali pra farmar. Em que, inclusive, tem uma importância pro jogo muito maior do que eu esperava que teria, tá ligado? Eu não vou dar muito spoiler sobre isso, né? Mas, mano, se vocês forem jogar, porra, fiquem atentos a isso que o Memento tem uma importância pro jogo muito maior do que você pensa, né? Tipo, não só a nível de farmar, inclusive farm, rapaziada. Elevem o nível do seu personagem, tá ligado? Busquem, tipo, chegar no último boss, mano, nível 75, tá ligado? 80 pra garantir bem, tá ligado? Eu terminei o jogo nível 71 e sofri um pouco, tá? Sofri um pouco. Não vou pagar de fodão também, mano, eu usei sim a Uzanagi. Pra quem já jogou, sabe o que é a persona Uzanagi, o quão roubado é aquela porra que dá All Might Damage, tipo, 3 vezes, tá ligado? Aquele é. Mano. É de noob, eu admito, é de noob. Porra, quem usa aquilo ali é noob, tá ligado? Não tem o que falar, né? Tipo, tá no jogo é pra usar. Tá, mas, mano, é muito roubado, é muito roubado. Tipo assim, dá pra você vencer o jogo sem usar ela fazendo build direito, tá ligado? Perdendo tempo fazendo uma build, personas fortes, o plano direito, tá ligado? Eu é que realmente já tava cansado e não queria perder muito tempo, usei ela. E é isso, tá ligado? E mesmo assim ainda foi um pouco difícil porque eu não tava com nível muito alto, tá ligado? Os membros da minha party também estavam com nível 70, então eu, tipo assim, eu só venci muito o jogo porque eu ficava dando skill de diminuir a defesa do inimigo, aumentar minha defesa, aumentar meu ataque, diminuir o ataque do inimigo e tal, essas coisas que ajudaram bastante, porque se eu não tivesse isso, mano, duvido que eu ia ter conseguido vencer o último boss, tá ligado? Provavelmente eu iria ter que, mano, ou resetar minha run, ou não sei o que eu ia fazer. Mas, enfim, mano. Farmem no Mementos, é muito importante isso, tá ligado? Upem o personagem de vocês. Mas, fora isso, né? Fora o Mementos ser muito interessante, porque tem missões exclusivas, até missões secundárias, que só são possíveis serem feitas lá, tá ligado? Tem missões secundárias que só são possíveis serem feitas lá, e tem, tipo, partes na afinidade dos personagens, que, tipo assim, pra você aumentar sua afinidade com algum personagem, você tem que fazer alguma missão no Mementos primeiro, tá ligado? Então, é interessante, é interessante. E fora isso, o Mementes tem uma importância mesmo na lore do jogo, mais pro final, já tô dando um pequeno spoiler, né? Mais lá pro final, muito relevante que, tipo assim, realmente me pegou de surpresa. Tá ligado? Realmente me pegou de surpresa. Eu pensava que o inimigo final do jogo seria outro. Seria outro. Não seria aquele careca, mas seria outro, né? Que inclusive não foi quem eu tava achando que era. Também não vou falar pra não dar spoiler. Mas, enfim, rapaziada.
Nossa, mano, esse vídeo já tá com 35 minutos, eu acabei de ver aqui na gravação. Mas é. E olha que eu não fiz nenhum roteiro, mano. Se eu tivesse feito um roteiro pra esse vídeo, mano, eu acho que ele teria ficado muito, muito maior. Porque eu tenho certeza que eu vou desligar essa gravação e vou lembrar de infinitos, infinitos detalhes que eu não comentei sobre. Mas é complicado também, né, rapaziada? Falar tudo que eu penso em um vídeo, né? Tipo, condensar 152 horas de gameplay em um único vídeo, né? Mas é, é foda, mano, é foda. Cara, joga em Persona 5, principalmente o Royal, joga em Persona 5 Royal. Se você não sabe inglês, mano, jogue no PC com alguma ROM customizada que dê pra colocar a tradução em português, tá ligado? Jogue com calma, mano, aproveite o processo, não busque finalizar o mais rápido possível, mas também não prolongue muito, porque senão você vai se cansar do jogo e vai acabar não zerando ele, tá ligado? Mano, não demora um ano pra zerar, pelo amor de Deus, que nem eu fiz, mano. Isso foi muito, muito ruim da minha parte. E se você, mano, se você tá há muito tempo sem jogar videogame, mano, que nem eu tava, mano, tava há uns bons anos, assim, sem jogar nenhum videogame single player, não jogue Persona 5 de primeiro jogo assim pra voltar, que nem eu fiz. Não jogue. Mano, jogue algum jogo de ação rápido assim, que não demore muito pra zerar, no máximo umas 25 horas. Sabe? Algum jogo de muita ação e de aventura que, mano, que você tenha que estar ali imergido, tá ligado? A não ser que a sua praia seja realmente RPG. Se a sua praia for realmente jogo com muita leitura, light novel, RPG e tal, RPG de turno que eu digo, aí beleza. Aí beleza, aí pode ir. Mas se não for, mano, se você não tá muito acostumado com isso, não jogue Persona primeiro. Vai jogar uns dois, três jogos assim de muita ação e tal. E depois jogue Persona pra dar uma esfriada, pra dar uma mudança ali na calibragem, uma mudança de ares. Tá ligado? Pra não cansar, mano, realmente. Porque, mano, Persona 5 é o jogo da minha vida. Eu realmente gostei muito desse jogo, mas não vou mentir pra vocês. Eu não vi a hora de terminar esse jogo pra poder jogar outras coisas, mano. Porque, porra, na moral, mano, na moral. Inclusive agora eu tô jogando um jogo mais de ação, né? Que é um jogo brasileiro até, que é o Motor Slice. Tô gostando bastante, né? Fica aí a minha curiosidade. Mas, enfim, rapaziada, queria saber agora de vocês, se vocês já jogaram aí Persona 5, né? Se vocês já jogaram Persona 3, Persona 4, algum outro Persona. O que vocês acham, né, de RPGs no geral? O que vocês acharam aqui da minha experiência, do meu relato, né? E esse vídeo aqui eu gostei muito de ter feito, mano, porque vai ser um vídeo que eu vou olhar pro futuro e vai ser legal, né? Vai ser legal eu ver minhas experiências aqui, né? Principalmente se um dia eu for jogar pela segunda vez, né? Se um dia eu for jogar se eu zerar pela segunda vez e depois poder voltar nesse vídeo aqui relatando um pouco da minha primeira run, né? Porra, mano, vai ser. Vai ser engraçado, mano. Vai ser engraçado. Vai ser uma coisa assim da hora. E, enfim, pra terminar mesmo de verdade agora, Atlas, lance a porra do Persona 6, mano. Caralho, mano. Porra, não. Mano, deu alguma novidade, mano. Solta logo, pelo menos, mano. Porque, porra, mano. Eu sei que o Persona 5 já foi incrível. Vocês já fizeram tudo que dava pra fazer. Já foi em Tóquio a porra do Persona 5, né? Shibuya. Mas, mano, porra, o pessoal quer Persona 6, mano. Quer ver Persona 6. E todo mundo acha que Persona 6 vai ser a cor verde, né? E faz sentido ser a cor verde, né? Já que já tivemos vermelho, já tivemos azul, já tivemos amarelo. Não sei qual cor vai ser. Pode ser até que seja mais de uma cor, né? Mas, enfim. Tamo junto, rapaziada. Obrigado se você assistiu até aqui. E até o vídeo de amanhã. Se inscreve.